Shalom, shalom. Estamos aqui para gravar mais um vídeo falando hoje o espinho na carne de Paulo. Que espinho era esse na carne de Paulo? Capítulo 12 da segunda epístola de Paulo aos Coríntios e o verso 7, que diz: E para que não me exaltasse pela excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de me não exaltar. Quando Paulo se refere a esse espinho na carne, aqui, ele em primeiro lugar fala da visão que ele teve. Paulo, no capítulo 12, aqui, capítulo 12 de segunda epístola de Paulo aos Coríntios, ele vai falar que ele foi ao terceiro céu, viu coisas inefáveis, para que ele não se exaltasse por onde ele passasse pregando o evangelho. Deus permitiu Paulo ter um espinho, que esse espinho é uma forma figurada de falar, que não era um espinho literalmente que furava o corpo de Paulo. Esse espinho aqui que Paulo fala era perseguições. Aonde ele passava pregando o evangelho, ele sofria perseguições dos judeus por causa da palavra, para que Paulo não se acomodasse. Observe bem o que ele diz aqui, ó. Um espinho na carne, a saber, um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás. Um mensageiro de Satanás para esbofetear, a fim de não se exaltar. Quando a gente abre em Atos, capítulo 9, verso 23, Atos 9, 23, diz assim, ó, e o texto bem claro diz assim: E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho contra si para matar. Tendo passado muitos dias, o conselho tomaram contra si para matar. Isso implica dizer que quando ele se converteu, que era Saulo, Ananias disse: tu vai padecer muito pelo evangelho de Cristo. Então, o padecer pelo evangelho de Cristo, quando Paulo começou a pregar e recebeu essa revelação tremenda, aonde ele passava pregando o evangelho, os judeus perseguiam, queriam matá-lo. Então, o espinho na carne não era físico, não era enfermidade, não era miopia, não era dor de cabeça, não era febre, não era nada. O espinho era aonde ele ia pregar, ele era perseguido por causa do evangelho. Quer ver ainda Atos capítulo 13, verso 49 e 50. Vamos ver? Atos capítulo 13, 49 e 50. Ó. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província, mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade ao levantar perseguição contra Paulo. Levantaram perseguição contra Paulo. Paulo, em todas as cidades que ele ia pregar, ele sofria perseguição. Quando ele usa um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo, isso aí quer dizer que todo lugar que ele ia tinha um mensageiro de Satanás para incitar as pessoas para persegui-lo. Pode observar que todo lugar que ele ia pregar tinha um que era o provocador da contenda, o provocador da confusão para perseguir quem? Paulo. Então, mensageiro de Satanás era citado para esbofeteá-lo, que é um sentido, esbofeteá-lo, figurar para se referir, perseguir, para maltratar o apóstolo Paulo por causa do evangelho. Atos 17 ainda, verso 13 e 14 diz assim, ó, Atos 17, verso 13 e 14. Mas logo que os judeus Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo, em Bereia, Paulo estava em Bereia, foram lá e incitaram as multidões. Você vê, sempre tinha alguém para incitar as multidões a perseguir, maltratar e matar Paulo. No mesmo instante, os irmãos mandaram Paulo que fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Paulo tinha que sair da cidade correndo, porque alguém
sempre tinha um mensageiro de Satanás que incitava a multidão, provocava para o povo perseguir Paulo, e às vezes Silas, Timóteo, Barnabé ficava, mas Paulo tinha que sair da cidade, porque sempre tinha um mensageiro de Satanás para incitar as outras pessoas a perseguir Paulo. Era o único que era perseguido, que às vezes os seus demais companheiros ficavam e ele tinha que ir embora. Então, espinho na carne não era miopia, não era febre, não era doença, não era nada. Espinho na carne era perseguição, por onde Paulo passava pregando, que ele recebeu uma revelação tremenda. Muitas vezes Deus permite você ser perseguido ou ser humilhado pelo seu pastor, ou ser perseguido por onde você passa, por causa do que Deus entregou nas suas mãos. Às vezes você prega bem, às vezes você louva bem, tem uma eloquência bonita, prega muito bem, ensina muito bem, às vezes até o seu pastor lhe persegue, muitas pessoas lhe perseguem para tentar lhe desanimar, lhe desmotivar. Isso aí é um espinho também na sua carne. Ser perseguido na igreja onde você está é um espinho na carne, que o espinho não é um espinho físico que fica se espetando, no espinho se fala de perseguição em todo lugar que você passa fazendo a obra de Deus. Que Deus te abençoe, espero que você tenha um bom proveito nessa explicação, que Deus continue abençoando. Eu creio que tem muitas explicações no canal de YouTube, eu creio que essa será mais uma explicação que poderá esclarecer um pouco das suas dúvidas, tá bom? Que Deus abençoe.